Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, graça e paz, ouvinte da palavra de Deus, graça e paz, você, guerreiros de oração. É com muita alegria, é com muita gratidão ao nosso Deus que nós, mais um sábado, mais um dia, mais uma manhã, mais uma vez, estamos em sintonia com a palavra do Senhor, estamos em espírito, adorando ao nosso Deus, e tudo aqui seja para sua honra e para a sua glória. Queridos, nós vamos louvar o Senhor e depois nós começamos orando, suplicando ao nosso eterno Deus. Vamos louvar ao nosso Pai. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Que bom, queridos, nós poder estar na presença do Senhor. Que bom nós, ao amanhecer desse novo dia, sermos impactados, sermos exortados, alimentados pela palavra de Deus. E vamos orar, vamos suplicar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que o seu Santo Espírito venha nos fazer entender e compreender a sua poderosa palavra. Assim nós oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, Pai da eternidade, obrigado, meu Deus, pela condição que o Senhor nos dá de sermos teus filhos, de sermos membros de um corpo que é a tua igreja, que tem Cristo Jesus como a cabeça, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que nos orienta, é o Senhor Jesus que nos justifica, e só temos que te agradecer, Pai, por essa grande e rica bênção, pelo privilégio que nós recebemos do Senhor de sermos teus filhos, de sermos teu seguidor, Pai. Te agradeço, meu Deus, por mais esta rica e grande oportunidade que o Senhor nos dá de podermos agora, Pai, na presença do Senhor, oferecer nosso culto racional a Ti, meu Deus, porque só ao Senhor nós somos devedor. E vem, Pai, agora com Teu Santo Espírito, tocar em nossos lábios, tocar em nosso coração, fazer uma limpeza, um diagnóstico em cada um de nós, limpando, tirando, removendo tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, e nos enchendo com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, e a nossa adoração possa chegar ao Senhor. Pai, que neste momento, meu Deus, o Teu Santo Espírito esteja agindo a nosso favor, iluminando nossas mentes, abrindo o nosso entendimento, tirando, desbloqueando os empecilhos que há em nós, as inquietações, as preocupações com as coisas da vida, os afazeres. O dia, Pai, começou agora e nós já entramos em correria, nós já entramos, ficamos ansiosos, nervosos, preocupados com os afazeres de todo o dia de hoje. Pai, nos ajuda, Senhor, que nesse instante, Pai, todas essas preocupações, as ansiedades, fique de lado, que o Senhor acalme nossa alma, nosso coração,
Que o teu Santo Espírito seja o grande facilitador a favor de cada um de nós a entender e a compreender a tua palavra. Pai, que nada venha nos atrapalhar agora, mas que o Senhor, meu Deus, esteja olhando para cada um de nós com graça, misericórdia, compaixão, para que nós estejamos muito concentrados, atentos ao que o Senhor tem a falar ao coração de cada um de nós. Pai, eu te peço de uma forma muito especial por aqueles, meu Deus, que estão enfermos, mas que estão sintonizados agora, estão atentos, estão cultuando ao Senhor, mesmo em sua casa, mesmo em sua residência. Pai, mas muitos estão sintonizados, estão ligados ao Pai, estão cultuando, querem cultuar o Senhor. Mas, meu Deus, muitos estão enfermos, muitos estão doentes, sentindo dor. Um sentindo dor na coluna, insuportável, outro num rins, outro, ó Pai, num corpo inteiro. Outro, meu Deus, passou a noite, não se sentiu bem, não dormiu bem por causa das incomodações, das inquietações, da enfermidade. Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Senhor esteja derramando o teu bálsamo, aliviador, consolador, restaurador na vida de cada um filho teu, na vida de cada pessoa que estão precisando, necessitando, Pai, de alívio físico, de alívio das dores que têm sentido. Ah, meu Deus, estende tuas mãos sobre essas pessoas agora, sobre teus filhos que estão acamados. E eu te peço de uma forma muito singular e especial, meu Deus, pela tua filha, a nossa irmã Cícera Bezerra. Eu te peço pela minha mãe, meu Deus, Maria Josefa da Conceição, pelo teu filho Erasmo Monteiro. Eu te peço pela irmã Cicinha, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, pela família de Severino do Carmo, a sua esposa. Eu te peço pela tua filha Demildes. Eu te rogo, meu Deus, pelo teu filho Léo, pela tua filha Ila, ó Pai. Eu te rogo, meu Deus, por todos esses que estão, Pai, na esperança de que o Senhor, com uma palavra tua, um toque do Senhor, possa restaurar a saúde de cada um, possa libertá-los dessas enfermidades que tantos têm escravizados, doloridos, entristecidos. Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e não há outro a quem nós recorrer, a não ser o Senhor da glória, a não ser, Pai, nos prostrarmos diante da Tua face, porque o Senhor é a nossa única esperança. Se com o anjo da Tua igreja, o pastor Elias Mendes, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja consolando, visitando, fortalecendo o Teu filho nesse instante, durante o dia de hoje, a cada amanhecer, Pai, dando-lhe força, tanto física, ó Pai, como também força espiritual, dando ânimo, Senhor, que só Tu pode dar, meu Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. Para o Senhor não há impossível, e a Tua palavra nos diz que tudo é possível para aquele que crê. Por isso, Pai, visita o Teu servo agora, visita a sua família, visita o seu lar, e que neste dia, Pai, ele possa se sentir abraçados, acolhidos, visitado pelo Senhor, e o que ele está sentindo de inquietação, incomodação, Pai, no seu físico, no seu corpo, que o Senhor esteja, Pai, aí, aliviando, que o Senhor esteja agindo a favor do Teu filho, e ele tenha um dia de paz, de gozo e de refrigério para a glorificação do Teu nome. Usa-me para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Coloca a Tua palavra em meus lábios, em meu coração.
tem misericórdia de mim, que de todos os pecadores eu sou o principal. Me ajuda a proclamar, a falar com discernimento, sabedoria e ousadia. A tua palavra é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler da palavra de Deus um texto que é muito conhecido nosso, que se encontra na terceira epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Que diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Queridos, o apóstolo Paulo foi um dos cristãos, um dos líderes da igreja de Cristo, que teve grandes e profundas experiências diante da sua vida cristã, durante o seu ministério apostólico, diante da sua grande missão que Deus o tinha outorgado a ele. Ele passou e teve grandes experiências diante de todos os homens, até mesmo diante da igreja do Senhor, diante dos seus patrícios, dos próprios judeus. Paulo teve muita experiência para falar para os irmãos do seu tempo e para mim e para você como cristão nos dias de hoje. E como todos nós sabemos, essa carta é direcionada ao seu filho na fé, Timóteo, que estava sobre ele a grande responsabilidade, a grande missão de dar continuidade àquilo que Paulo estava lhe passando. E nesse texto, queridos, Paulo faz algumas recomendações a Timóteo como cristão, como líder da igreja, quanto à sua posição, quanto à sua condição de cristão. No tempo de Paulo, o próprio cercado pelos falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um ministério crescente, Timóteo poderia facilmente ter abandonado a sua fé ou modificado a sua doutrina. Uma vez mais, Paulo aconselhou Timóteo a olhar para seu passado e a permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque em empecilhos a eterna verdade de Deus. Devemos dedicar diariamente
um tempo para refletir sobre o fundamento de nossa fé cristã, encontrando na palavra de Deus que são as grandes verdades que edificam a nossa vida. Essa era a grande preocupação, foi a grande preocupação de Paulo quanto à grande responsabilidade, a grande missão que pesava ou que estava sobre Timóteo. Diante de um mundo caótico, diante de falsos pregadores, falsos ensinos, diante de uma grande perseguição, muitos entrando na igreja do Senhor e levando falsos ensinamentos. Paulo adverte a Timóteo quanto a essas questões, o orienta-o e faz algumas recomendações para a vida de Timóteo, como ele deveria se comportar como um verdadeiro cristão. E Paulo começa exortando a Timóteo. E a primeira exortação, a primeira coisa que Paulo fala a Timóteo, para mim, nos dias de hoje, para você é: permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo fala duas coisas importantes aqui: permanecer no que ele aprendeu. Nós temos aprendido acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus, e não há outros ensinamentos, não há outro Jesus a nós aprendemos e cremos e anunciamos, a não ser o Filho de Deus, a não ser o Evangelho de Cristo Jesus, a não ser o Messias esperado que estava por vir, que veio para transformar, para libertar o homem do jugo do seu pecado, da condenação, da injustiça. E Paulo faz essa recomendação a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Paulo teve um ensinamento, um inteiramento da sua mãe, da sua avó, sobre o Evangelho desde criança. Paulo já era instruído, Paulo já era ensinado pela sua mãe e pela sua avó, a mãe Eunice e a avó Loide. E Timóteo faz lembrar, e Paulo faz Timóteo lembrar isso. Olha, permanece, continua, não seja vulnerável a falsos ensinamentos, não dê atenção nem ouvido às coisas que vêm do próprio homem, de falsos ensinamentos, de falsos mestres. Mas preste atenção, permaneça naquilo que você aprendeu, daquilo que você desde menino é instruído, que foi a palavra de Deus, que foi o Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, aliás, vivemos um tempo hoje, atual, que não é diferente do de Paulo. Em algum aspecto, sim, mas quanto às falsas doutrinas, quanto os falsos ensinamentos, quanto os falsos profetas, quanto os falsos que trazem ensinamentos que não condiz ou que não é fundamentado à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Nós somos todos os dias bombardeados por essas questões.
os dias atuais não é muito diferente dos dias de Paulo. E esse aconselhamento de Paulo nós trazemos para o dia de hoje. É preciso que nós, como cristão, eu quero aqui fazer um alerta, exortar você que tem seus filhos, nós que temos nossos filhos, nossas crianças, está sobre nós a grande missão, a grande responsabilidade de instruir nossos filhos no verdadeiro caminho que ele deve seguir. Nós temos a responsabilidade, nós somos as pessoas principais para instruir, ensinar as crianças, nossos filhos, nossas famílias, no verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, na palavra de Deus, para que ao ir crescendo ou ao crescer, não ser desviados ou não ser atraídos por falsos ensinamentos de alguém que só pensa em si, de alguém que não está fundamentado, alicerçado e instruído sobre a palavra de Deus. Por isso, Paulo diz no primeiro versículo que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Duas coisas importantes. Paulo diz, permanece naquilo que aprendeste, que você sabe muito bem de quem você aprendeu. Paulo tinha total convicção de que Timóteo foi bem instruído, foi bem ensinado pela sua mãe e pela sua avó com relação à palavra de Deus, referente à palavra de Deus. Nós não temos, queridos, outros ensinamentos. Nós não temos outra palavra, outra coisa a nós pregarmos, a proclamarmos para o mundo, para as pessoas, começando pela nossa casa, pela nossa família, a não ser o Evangelho de Cristo, a não ser a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Por isso, queridos, Paulo diz em 2 Timóteo 1,13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo pede para que Timóteo se mantesse no padrão da palavra de Deus, o padrão que é Jesus Cristo, de nós como cristãos vivemos. Nós ouvimos e temos ouvidos acerca de Cristo, acerca da palavra do Senhor, e é nela, na sua palavra, é em Cristo Jesus, que nós temos que edificar nossas vidas e transmitir e testemunhar isso para as pessoas, isso para o mundo. Nós não podemos, queridos, e temos que ter muito cuidado de onde e de quem nós estamos sendo alimentados como cristãos. Nós temos que ter muito cuidado. Qual é a fonte que nós estamos sendo alimentados? E de quem está vindo esse alimento? É bom que você preste atenção no versículo. Paulo faz essas duas exortações, essas duas recomendações a Timóteo. Permanecer naquilo em que ele foi instruído, sabendo de quem foi instruído. De onde veio, quem o instruiu, quem o ensinou. É preciso que a gente preste muita atenção quanto a isso, querido. Permanecer firme em Cristo Jesus, permanecer firme na sua palavra, sabendo que quem nos ensinou, quem nos instruiu, não é? Quem nos levou a mensagem do Evangelho. Mas Paulo continua, no verso 15, ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Me permita eu fazer essa pergunta para você.
Você almeja, você deseja ser um cristão sábio? Você se preocupa em ser um cristão sábio? Você tem essa vontade de ser um cristão sábio? E sabe, se você tem essa vontade, se você tem esse anseio, se você tem essa alegria, esse desejo de ser um cristão sábio, sabe qual é a fonte principal e única de nós adquirirmos, de termos essa sabedoria? Está aqui, queridos. É a palavra de Deus. É as escrituras sagradas. Porque aqui, queridos, é a palavra de Deus. É a sua verdade. Por isso Paulo diz que toda a escritura provém de Deus. Ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada de Deus, ela vem do Senhor. Ela vem de Deus. Ela é o poder de Deus. Ela é o próprio Deus falando para mim e para você. Por isso Paulo faz essa recomendação. E em João 5,39, olha o que diz o Evangelho. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso Jesus falando. Examinais, estuda, né? Se edifica, examinas as Escrituras, porque nela nós encontramos vida eterna. Ela revela para nós o nosso Salvador, o dono da vida, que é Jesus Cristo. E Jesus diz que elas justificam, ou seja, ela fala, ela indica, ela mostra, ela revela o dono da vida, o dono da salvação, o dono da eternidade, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. E Paulo fez essa recomendação a Timóteo. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, queridos, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Paulo falando para os romanos que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela nos dá e nos traz esperança, porque ela revela a nós o Jesus ressurreto, ela revela para nós o que Deus tem para mim e para você, quem nós somos em Cristo Jesus, o que está preparado para cada um de nós, seguidores de Cristo. Só através, querido, da palavra de Deus, nós somos alimentados, ensinados, instruídos. Nós somos inteiramente capacitados a entender e a compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela nos ensina. Ela nos instrui para a repreensão. A palavra de Deus também, ela nos repreende quando nós erramos, quando nós estamos na direção contrária, na direção errada, ela nos corrige, ela nos repreende, mostrando a gente que aquilo está errado, que aquilo não convém a fazermos, a estudarmos e a aprendermos a respeito daquele falsos ensino que nós estamos aprendendo, estudando, alimentando-nos. Porque, como nós falamos no início, o texto é voltado, queridos, para nós se alimentar, estudar a palavra de Deus, confiar, mergulhar, se alimentar, se regozijar na palavra de Deus, para não sermos atraídos, enganados, iludidos por falsos ensinamentos que durante todo o tempo têm acontecido entre nós. Mas também Paulo diz que
A palavra de Deus serve para correção, ela nos corrige. Ela nos corrige daquilo que estamos fazendo de errado, que estamos aprendendo errado. Então há uma grande necessidade de nós aprendermos, estudarmos, mergulharmos na palavra de Deus, para a educação na justiça. Quem é a nossa justiça? A nossa justiça é o Senhor, Ele é justo. A nossa justiça é Deus, a nossa justiça é Jesus. Então, as Escrituras Sagradas, ela nos educa na justiça divina, no padrão divino, nos ensinamentos de Deus. É por isso que Paulo fez essa recomendação a Timóteo e a mim e a você. A palavra de Deus nos educa na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, queridos, essa era a recomendação, foi a recomendação de Paulo a Timóteo e para mim e você. Através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Cristo Jesus, através do testemunho e da vida de Jesus, ao seguirmos, ao sermos alimentados por esses ensinamentos, por essa palavra, nós seremos cristão perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Só através, queridos, das Escrituras Sagradas, só através da palavra de Deus, só através de nos relacionarmos com Jesus, com a sua palavra, com o seu evangelho, só através de uma educação cristã diante da palavra de Deus, nós seremos aperfeiçoados. Nós chegamos a uma perfeição que Deus espera para sermos habilitados para fazer a obra do Senhor. Para não sermos levados pelos falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Não sermos atraídos por falsos ensinamentos que nós ouvimos e vemos nos dias de hoje. Por isso, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ó que Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular educação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, queridos, olha a visão do apóstolo Pedro. Que nenhuma profecia que está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela veio diretamente de homem. Ela veio de visão humana, ela veio do próprio homem. Mas Deus colocou no coração daqueles que Ele os escolheu para trazer ao meu e ao seu conhecimento, para nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus e vivemos uma vida que traga honra e glória para o nome do Senhor. 1 Timóteo 6,11, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. 2 Timóteo 2,21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Que Deus, que haja em nós, que Deus coloque em nós, em mim e em você, esse mesmo sentimento que houve em Paulo, esse mesmo desejo, essa mesma vontade, esse mesmo anseio de ser
alimentados constantemente pela palavra de Deus, a ter um envolvimento constante e absoluto com a palavra de Deus, a ter um relacionamento perfeito com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, porque só dessa forma, queridos, nós não somos atraídos, nós não somos iludidos, nós não somos presas fáceis para aqueles que traz ensinos, aqueles que falam coisas de si próprio, coisas que ensinos, palavras do próprio homem que não, queridos, que não confere com a palavra de Deus. Então, queridos, essas recomendações que o apóstolo Paulo faz a Timóteo são recomendações para a minha e para a sua vida nos dias de hoje, nos dias atuais. Não é? Permanecer. A ordem de Paulo, primeiro, é que Timóteo permanecesse. Ou seja, fosse firme, permanecesse, não se desviasse nem para um lado nem para outro, mas se mantesse no alvo que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, permanecesse firme, constante e abundante naquilo em que ele aprendeu, que foi a palavra do Senhor, que foi instruído na palavra de Deus. Assim é eu e você hoje. Continue, meu irmão, minha irmã, permaneça na palavra de Deus. Continue e permaneça em Cristo Jesus, porque só nele, somente nele e para ele nós viveremos para a eternidade, para um dia estar com ele na eternidade, para um dia nós conhecemos e vê-lo face a face, nós estar com ele no paraíso eterno. Permaneça no Senhor, não se disturbe para a esquerda nem para a direita, não olhe para a esquerda e nem para a direita, mas continue olhando para Jesus Cristo, que é a nossa única esperança de vida eterna. Olhe para o alvo, para o alto, para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. Temos que permanecer, queridos. Não são as circunstâncias da vida, não são as adversidades do tempo, da vida, não são os falsos ensinadores, não são os falsos ensinos, não são as dores, não são os desempregos, não são as perseguições, não são essas questões, essas coisas que nos arrodeiam, que vai desviar e tirar eu e você do que mais importante nós temos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe e nos dê força, alegria, gozo no Espírito para continuarmos firme, constante e abundante na palavra do Senhor, em Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe. Vamos orar, queridos. Curve sua face, sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a não sermos apenas ouvinte, mas sermos ouvinte e praticante da mesma. A sermos praticante da Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a continuarmos a sermos perseverantes, a permanecer na Tua palavra, a permanecer naquele que nos outorgou, nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, nos separou para sermos Teus filhos e um dia estar com o Senhor na eternidade, no paraíso eterno, na Canaã celeste. Pai, sei com cada um de nós que ouvimos a Tua verdade agora, a Tua palavra. Nos dá, Senhor, alegria, nos dá prazer, satisfação,
vontade de se envolver com a tua palavra, Pai, a cada dia, nós se aprofundar no conhecimento da tua palavra, porque ela revela acerca de Jesus, porque é a tua palavra que revela acerca do Senhor, que o Senhor tem para a tua igreja, para todos aqueles que dela crê, para todos aqueles que seguiam a Cristo. Por isso, Pai, nos ajuda, meu Deus, tem misericórdia de nós e nos dá da tua orientação a tentarmos, despertarmos para aquelas pessoas que verdadeiramente têm nos ensinado e nos instruído o verdadeiro evangelho, que é o de Jesus Cristo. A tua palavra nos dá discernimento, Pai, nos dá sabedoria, para que a cada dia nós, a tua igreja, nós cristãos, possa discernir e entender de quem verdadeiramente vem a tua palavra, as tuas verdades. Por isso, Senhor, sei que a tua igreja, sei com o teu povo, nos dá a tua graça, meu Deus. Derrama as tuas misericórdias sobre nós, para que a gente não dê ouvido, não dê atenção, para que nós não deixamos ser atraídos pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores, ensinadores, mas que nós possamos todo o tempo estar apto e atento à tua palavra, às tuas verdades. Nos dá um dia na tua paz, meu Deus. Nos dá um dia de atividade abençoado. Que o teu Santo Espírito nos guie e nos dirige durante todo o dia de hoje. Que o Senhor esteja nos livrando e nos protegendo de todo perigo, de todo mal. Que os teus anjos estejam ao nosso arredor, Pai. E que o Senhor esteja no controle das nossas vidas no dia de hoje, nas famílias da tua igreja, dos teus filhos, as tuas famílias, ó Pai, a qual clama e louva o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. E nos dá um dia abençoado. Perdoa-nos e visita a tua igreja. É a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. E até sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos novamente adorando o Senhor, levando a mensagem do Senhor para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Obrigado e que Deus abençoe a todos.